bem-vindos a mais um Tic Tática. Eu sou o Zordan e eu já gerei muitos clubes no Futebol Manager. Sejam bem-vindos a mais um Tic Tática, pessoal. Vocês me conhecem, eu sou Pedro Leal. E será que você de fato seria um bom gestor? Vamos descobrir hoje quanto você sabe. Olá, meu nome é Felipe Ximenes e é um prazer estar dividindo com vocês esse podcast. Tenho certeza que vai ser muito legal. Muito bem, senhores. Começando mais um Craques nos Bastidores, a série que fizemos já há 2 anos, já voltando agora, e hoje com o Felipe Ximenes, gestor de clubes de futebol, atualmente CEO do Joinville, já foi diretor de vários clubes brasileiros, está aqui para falar um pouquinho de como é gerir um clube pelos bastidores. Vamos falar tudo sobre isso depois da nossa vinhetinha. Muitos dos nossos ouvintes são pessoas que não vivem tanto o futebol. A gente tem ouvintes, por exemplo, que são de fora do país, tem um ouvinte que é do Chile, que tudo que ele acompanha sobre futebol é pelo próprio podcast. E para essas pessoas que não vivem tanto o futebol, assim, eles não têm a mínima noção do que é um gestor, né? Eu não queria ficar tanto no simples, mas para essa primeira pergunta eu gostaria que você explicasse um pouco aí para esse público que não vive tanto futebol, como que é um trabalho de um gestor? Até onde vai o trabalho de um gestor de futebol? Pedro, na verdade, eu gosto muito de dizer que o gestor ele é um facilitador. Ele é como se fosse um vetor para todos os departamentos e pessoas que fazem parte destes departamentos dentro de um clube de futebol. O gestor é aquele que ele vai conectar as peças para fazer com que todos os processos do clube possam ser implantados, avaliados e mudados de rumo caso os objetivos não sejam alcançados quando você inicia o trabalho dentro de um clube. Eu falo que o gestor de futebol ele é uma função meio. É aquela pessoa que faz com que os tomadores de decisão que estruturam o dia a dia do clube de futebol na sua parte tática e operacional, que eles possam fazer isso da melhor forma possível, suportados pelo gestor, para que eles possam conseguir alcançar os objetivos que o clube se propõe ao longo das suas temporadas. Então você fica ali quase que como uma base, um tronco para poder todas essas ramificações em, múltiplas áreas, né? Porque a gente sabe que o futebol tem evoluído bastante e vem se desenvolvendo cada vez mais áreas dentro de um clube, né? Eu acho que o conector, sabe, Pedro? É aquele que vai unir os pontos, aquele que vai saber transformar as informações em conhecimento, aplicar o conhecimento em forma de sabedoria, porque o futebol é um ambiente extremamente hostil, volátil, de altíssima pressão, e certamente o gestor é aquela pessoa que precisa talvez estar mais incomodada dentro de um clube quando todos tendem à acomodação nos resultados positivos, e talvez precise ser aquela pessoa que demonstre o maior equilíbrio nos momentos mais difíceis, onde naturalmente os membros do departamento estão mais desequilibrados. Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças de cada cargo que tem, porque uma diretoria de clube ela tem vários cargos, né? Supervisor, gestor, próprio executivo e o diretor de futebol, né? Eu queria, só para pincelar um pouquinho, assim, bem por alto, uma diferença, porque, e tendo a sua experiência como CEO, o que isso muda também em relação aos outros cargos? Olha, Hugo, eu demorei muitos anos para desenvolver um organograma que realmente atendesse às minhas expectativas, dada a agilidade que é necessária para a rápida execução das necessidades do futebol. E eu encontrei um organograma que hoje, eu tenho até muito orgulho em dizer isso, é um organograma preconizado pela própria Conmebol, o organograma que eu desenvolvi. E dentro do departamento eu tenho basicamente 6 gerências. A gerência de logística, a gerência de registro, a gerência de inteligência e mercado, a gerência de futebol, a gerência técnica, que é desenvolvida, preenchida pelo treinador, e a gerência de ciência do esporte. Ou seja, essas 6 gerências, elas englobam todos os departamentos de um clube de futebol, que não raro hoje no futebol brasileiro, principalmente na Série A do nosso futebol, a gente tem dentro de um departamento de futebol mais de uma centena de pessoas trabalhando e distribuídas
nessas 6 gerências e nos seus mais de 30 departamentos que a gente tem dentro de um clube de futebol. E eu acredito que mesmo com essa separação, cada uma conversa com a outra e também é meio fluida, né? Como você falou da questão da gerência de mercado, também conversa muito com a de ciência, né? Acredito isso. Não, é super importante a conexão entre elas, inclusive o organograma que eu desenvolvi, o organograma horizontal, onde a gente não tem mais do que 3 linhas de hierarquia para que você possa chegar no comando máximo do clube. É super importante que a gente tenha o organograma cada vez mais horizontal para que a gente tenha a agilidade e a velocidade necessária para um mundo que pede tomada de decisões cada vez mais rápida, né, Hugo? Eu tava assistindo uma entrevista com você, né, em que você tava comentando sobre a questão de saída do Dorival, entrada do Ancelotti, e você falou que você gostou um pouco da manutenção do Rodrigo Caetano na CBF, né, porque existe toda uma questão de logística, né, o Ancelotti ele vem meio que pra ser um tiro curto, né, ele já vem há um ano da Copa, então ele tem que ter tudo bem alinhado pra ele. Como que é, por exemplo, toda essa questão, essa logística de calendário, essa logística de planejamento, se você olha, por exemplo, pra uma temporada agora em que a gente mudou o calendário, agora um Brasileirão e as divisões que vão começar em janeiro, um encurtamento dos estaduais, como você acha que isso vai afetar toda essa logística? Tem muita coisa acontecendo no futebol brasileiro, naturalmente impactado pelo crescente número de datas que a FIFA tem exigido a cada ano. São 2 assuntos diferentes, mas que acabam se complementando. O calendário de seleções, ele funciona em ciclos de 4 anos. Então daí talvez o motivo de eu ter elogiado tanto a permanência do Rodrigo Caetano, a permanência do Cícero Souza, é justamente porque a gente já vinha de uma transição de 4 anos e 3 treinadores na seleção, então a gente manter pelo menos a gestão da seleção brasileira, eu acho importante para que a gente possa ter o mínimo de manutenção, de planejamento e condução de trabalho para que a gente chegue no melhor momento na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem. E já voltando aqui para o calendário brasileiro, a gente teve aí o anúncio há 10 dias atrás, se não me engano, de um novo calendário nacional. Eu acho que é a maior mudança que a gente tem no calendário nacional nos últimos anos. É uma mudança importante, porque ele atinge toda a cadeia de competição do futebol brasileiro, né? Ele mexe nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, ele mexe nas Copas, ele mexe na data de início e de término das principais competições do Brasil, e eu acho que ele traz, principalmente, uma possibilidade de inserção de um maior número de clubes no calendário nacional do futebol brasileiro. Isso pode fazer com que daqui a 3 ou 5 anos a gente aumente a base da nossa pirâmide para que a gente possa finalmente elevar a qualidade do produto do futebol brasileiro e que essa conta possa ser paga, né? Eu gosto de lembrar que na série A, B, C e D, talvez somente a série A realmente é uma série superavitária no futebol brasileiro. Até mesmo a série B ainda não é uma série para a maioria dos clubes superavitária, e quem dirá a série C e D, que basicamente são séries subsidiadas pela CBF. Eu espero que com a mudança deste calendário a gente consiga fazer com que o futebol brasileiro possa crescer de uma forma sustentada e principalmente que ele consiga alcançar o equilíbrio financeiro tão necessário para a longevidade dos clubes aqui no futebol brasileiro. Ô, Felipe, eu queria fazer um parênteses no que você falou sobre a questão de aumentar a pirâmide, né, da base de clubes com essa mudança de calendário. A gente tem agora uma série D que vai, se eu não me engano, de 64 para 96 clubes, não é isso? Exatamente isso. A partir de 2027, a série C vai ter 26 clubes e em 2028 a série C vai ter 28 clubes. Opinião minha, tá? É uma mudança importante, como você falou, mas talvez não seja a mudança mais acertada, talvez, né? Eu acredito que o ideal seria ter realmente mais divisões, menos clubes, né? Com uma média de 20. Mas eu acho que esse passo que foi dado agora pela CTF talvez seja um passo inicial para essa mudança. Eu queria saber um pouquinho de você, a sua opinião, ou não. Talvez como uma visão já de gestor, ter mais clubes realmente é melhor para um calendário, para um clube, para a gestão do clube? Eu gostaria muito que a gente pudesse ter uma série E, uma série F, uma série G. Mas a pergunta básica que eu sempre falo é a seguinte: quem vai pagar a conta? Para vocês terem uma ideia, a série D
entender, ela custa para a CBF anualmente algo em torno de 120 milhões de reais. Que eu saiba, a CBF ela custeia todo o custo de translado, hotel, das competições, né? De todos os clubes. Traslado, hotel, ela paga uma cota para todos os 64 clubes e vão ser os 96 clubes. Então, como eu te disse, eu acho mais importante, e eu acho que nesse ponto foi uma medida acertada da Confederação Brasileira, é que ela vai dar possibilidade de times poderem jogar ao longo do ano. E quanto mais eles jogarem, mais possibilidades eles têm de atraírem patrocinadores, de fecharem a conta, de não precisar ficar contratando e demitindo jogadores a cada 3, 4 meses e que de repente a gente possa transformar esses campeonatos em produtos mais atrativos para que os patrocinadores possam, enfim, trabalhar e investir no futebol brasileiro. Perfeito. Eu concordo também. Como eu disse, é um passo, talvez um primeiro passo para isso, né? Um importante para isso. Mas levando em consideração realmente o custo, né, da competição, não é viável, né? Ter mais divisões com menos clube. É exatamente isso. Ainda, né? Ainda. A gente falou, às vezes nos próximos anos a gente consegue ir aumentando essa atratividade para as outras divisões. Foi o que você falou, né? Tinha muitos clubes que tinham um calendário quase semestral, né? Dura um semestre, se chega no meio do ano, né? Então, você dá a oportunidade deles jogarem mais competições, disputarem mais. É o que você falou, atrai patrocinadores, você pode acabar revelando um jogador que vira uma grande venda para um clube, e você começa a gerar mais fontes mais oportunidades mesmo para esses clubes. E a criação das novas Copas, né? Da Copa Sul Minas, da mudança da Copa Verde. Eu acho que essas são situações que, volto a dizer, a gente precisa, antes de mais nada, pensar cada um dos campeonatos brasileiros como produtos. Esses produtos, eles precisam ser autossustentáveis, eles precisam ser atrativos para os patrocinadores, eles precisam ser esportivamente atrativos para a torcida, para que a gente finalmente consiga romper a barreira do amadorismo e do mecenato no futebol brasileiro, que a gente realmente possa encarar o nosso esporte como uma indústria que consegue parar de pé, que consegue gerar lucros e que naturalmente consiga oferecer boas competições para o público. Ainda nessa questão do calendário, puxar um pouquinho pro meu lado, pro treinador, e também pro seu também, que você também tem a experiência como treinador, né, de comissão. Como é feita a questão da montagem e manutenção de elenco? Por exemplo, nós temos o calendário a partir de 2026 da CBF. Então, eu acredito que já começa a partir de 2025 a gestão do calendário e a gestão de equipe. Até quando a comissão avalia a montagem, faz essa montagem, até quando a gestão faz essa montagem? Porque aqui no Brasil é um pouco difícil a gente ter aquela posição do manager, né? Que é o treinador e também o diretor, né? E que faz a montagem de elenco, né? Aqui a gente tem essa divisão entre comissão e direção. Até onde cada um dos lados vai para essa montagem? Na verdade, Hugo, é um trabalho constante, né? Eu falo que não existe um momento, a não ser quando você está montando um clube do zero, onde você estrutura o ano seguinte só em janeiro. É um processo contínuo. A montagem de um elenco, eu sempre gosto de dizer que ela, na verdade, ela se inicia às vezes até 2 anos antes da temporada que você está começando a disputar. Você tem de olhar, antes de mais nada, para os atletas que você está formando dentro do seu clube, nas categorias de formação. Você tem de olhar os contratos já vigentes que você tem dentro do clube. Você tem que prospectar novos atletas de acordo com o calendário que você pretende disputar no próximo ano, com as competições que você se classificou no ano anterior para o próximo ano. Ou seja, é um processo altamente complexo que deve ser feito a muitas mãos. Eu sempre gosto de dizer isso. A estruturação de um elenco hoje, ela precisa realmente ser montada por muitos profissionais de muitas áreas, desde a área de registro, passando pela área de ciência do esporte, passando pela área técnica, ou seja, muitos setores precisam estar atentos a esse processo. E um grande problema que a gente tem no nosso futebol, o que eu espero que agora, com essa mudança de calendário, a gente tenha uma sequência, uma possibilidade de sequência maior de estruturação de equipes. É que você não sabe, muitas das vezes, quais competições você conseguirá disputar no próximo ano. E isso atrapalha muito na assinatura dos contratos dos atletas que você tem dentro do seu clube. Você falou também essa questão de muitas vezes você não sabe quais competições você vai disputar. O torcedor do Botafogo estava passando por isso agora. O torcedor, mas também o clube, né? Porque o time não sabia se ia jogar ou não a Copa do Brasil, porque existia uma questão
classificatória atrelada à Libertadores, mas aí veio uma mudança de regra no CBF e agora parece que vai jogar sim a Copa do Brasil, independente do resultado. Mas todas essas mudanças, né, elas, como você falou, você começa a planejar um ano, talvez 2 anos antes, né, às vezes talvez até mais. E aí quando você tem esse tipo de mudança, como que é pra, vamos dizer, né, trocar o pneu com o carro andando, né? Você já tá perto, bem mais perto do que você estaria. Como que é pra fazer essa mudança? Você acha que afeta muito um clube ou depende um pouco do tipo, né? Depende um pouco da competição? Pedro, afeta muito, né? Eu falo que o gestor brasileiro, a gente precisa valorizar muito porque a gente trabalha num ambiente extremamente hostil. A gente tem poucos gestores que conseguem ficar 3, 4, 5 temporadas à frente de um clube. Normalmente, quando você chega, você precisa primeiro desatar os nós de contratos que você já tem em vigência no clube antes da sua chegada. Depois você precisa depurar esse elenco com o passar do tempo e tudo isso com uma cobrança excessiva, com uma quantidade de jogos absurdamente irracional que é o nosso Campeonato Brasileiro e com essa incerteza de classificações ou não para determinados campeonatos nos próximos anos. Eu acho que o gestor brasileiro, eu não tenho dúvida, e já está acontecendo isso, ele certamente mostra que ele tem muita capacidade e quando ele chega num ambiente mais equilibrado, ele tem uma chance de ter muito sucesso quando ele chega num mercado mais estruturado, como é o caso do Gaspar na Inglaterra, como hoje é o caso do Thiago Escuro no Mônaco, como também é o caso do André Zanotta lá na MLS. Então eu tenho certeza que o gestor brasileiro aqui, ele é um malabarista e um equilibrista do futebol para conseguir se adaptar a tantas variáveis que nos oferecem o nosso futebol. Felipe, uma outra coisa que eu acabei vendo também, eu assisti algumas das entrevistas que você fez, também lembro de você ter comentado sobre uma questão de o gestor hoje ele é muito mais exposto ao público, né? Assim, as pessoas têm muito mais cobrança, ciência, porque a gente tem redes sociais, a gente tem tanta coisa em cima, né? Eu queria entender porque, por exemplo, a gente vê, recentemente a gente teve toda uma polêmica de arbitragem lá, que tá acontecendo por causa do jogo do São Paulo, e aí a gente vê um São Paulo pressionando muito a CBF, com uma torcida pressionando muito a diretoria de São Paulo. E aí eu queria entender mais assim, nessa questão de exposição do gestor, até onde o gestor ele tem que se colocar como uma pessoa pública, uma pessoa que vai lá, não, eu vou aparecer, eu vou dar declarações pro meu torcedor, ou o gestor tem que ficar mais na parte realmente ali de administração e tal, ser uma pessoa mais reclusa, porque você falou, quando todo mundo tá colapsando ou quando todo mundo está sob muito estresse, o gestor geralmente é quem segura aquele time junto. O gestor ele tem que ser uma pessoa mais pública mesmo, que dá várias declarações, que fala com o torcedor, ou isso tudo depende também do momento? Eu queria só completar essa pergunta do Pedro. Ele deu o exemplo do São Paulo, né, que tá pressionando muito a questão da CBF pela polêmica e em contrapartida a gente tem o Botafogo que também sofreu com a polêmica e não pressionou em quase nada, né? Até onde que o gestor tem que entrar em ação realmente, né? Completando aí só a pergunta do Pedro aí. Olha, é uma pergunta complexa, né? Eu particularmente, eu penso que quanto mais exposição a mídia tem o gestor, menor a sua condição para que ele consiga implementar as mudanças necessárias para a estruturação dos clubes. Eu penso que o gestor, ele precisa ter autonomia interna e discrição externa para que ele consiga trabalhar. Em relação aos momentos de pressão que a gente está vivendo, eu acho que cada vez mais isso está latente na sociedade mundial como um todo, né? As pessoas estão menos pacientes com as outras, as pessoas exigem cada vez mais um padrão de infalibilidade para o terceiro, sem olhar que nós todos somos falíveis. Então, isso é muito importante. Até gostaria de citar uma coisa para vocês. Eu escrevo semanalmente uma coluna para o Lancenet, todas as quartas-feiras. Se vocês puderem até divulgar isso para mim junto aos seus ouvintes, seus espectadores, onde eu falo nesta semana justamente da falta de paciência hoje com os erros alheios e principalmente a total frustração da expectativa que se gerou com a chegada do VAR.
as pessoas criaram uma expectativa de que o VAR nunca erraria, como se fosse uma máquina infalível. E só que esqueceram que a avaliação das imagens transmitidas para o árbitro de vídeo é feita por um humano que também é passível de erros. E hoje o que a gente vê? Os árbitros dentro de campos acuados, porque eles se sentem diretamente escrutinados pelo árbitro de vídeo, e muitos deles com medo de fazer as suas marcações e terem as marcações contrapostas pelo VAR, ou pelo contrário, que eles não marquem determinada infração esperando que venha o VAR para poder dar uma palavra final. Ou seja, ao invés do VAR trazer mais segurança e mais beleza para o espetáculo, a gente está vendo o VAR roubar a cena das discussões nos bares e nos estúdios dos programas esportivos aqui no Brasil. Só para comentar uma frase do seu texto dessa semana, que eu achei sensacional. E realmente é verdade, né? O torcedor, ele não gosta de futebol. O torcedor, ele gosta do seu clube e só quer saber que ele ganhe, que ele vença, né? Acaba sendo isso, indo pra esse lado. A gente tá com tanta pressão em relação à arbitragem, e a gente sabe de todos os problemas que tem, por não ser uma arbitragem profissional, por viver de cachê e não ter o treinamento que deveria ser mais profissional. A gente sabe de tudo isso, só que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, às vezes, né? O torcedor deixa um pouquinho de lado isso e quer apenas a cobrança porque quer ganhar de qualquer jeito. E aí, quando tem um erro a favor do seu clube, né? Acaba aquele tapador de cavalo, né? Acaba fechando os olhos e agora não tem problema. Infelizmente, isso é uma cultura que a gente já vem tendo há alguns anos, né? Eu me arrisco a dizer que o processo do futebol brasileiro, ele já é crônico, né? A gente vê aí essa discussão absolutamente sem sentido entre Palmeiras e Flamengo, que ao invés de estarem discutindo sobre os novos rumos do futebol brasileiro, cada um está defendendo a sua posição. E por incrível que pareça, eu consigo entender a posição desses dois clubes, porque eu imagino a cobrança interna que vai ter um presidente de um Flamengo, por exemplo, caso ele seja conhecido como presidente que abriu mão de uma receita que cabe ao Flamengo para poder aumentar a competitividade do futebol brasileiro, né? E no caso da arbitragem, eu vejo que hoje a gente está muito mais preocupado em mostrar o quanto a arbitragem já prejudicou o nosso clube e já beneficiou os clubes rivais do que propriamente buscar a diminuição do erro para todos, né? Eu entendo os clubes, eu acho que realmente tem que ter uma pressão, porque você está brigando pelo seu produto. O seu produto clube, né? Então, assim, se você tem a arbitragem acaba prejudicando, né, uma vitória sua, enfim, eu acho que realmente tem que ser essa pressão, né? Só que eu acho que não seja por esse caminho como está sendo feito, né, agora. De tanta pressão assim, né? Eu acho que tá até uma coisa mais até profissional, né, Filipe? Essa questão de profissional, eu sempre falo assim, eu tenho muito medo das pessoas que buscam soluções simples para questões complexas. As pessoas pensam que o fato de profissionalizar o árbitro de futebol, a gente vai eliminar os erros deste árbitro. A gente esquece do componente humano dentro do futebol. Então, da mesma forma como se criou uma ilusão da eliminação de erros com a chegada do VAR. Se vocês observarem bastante, vocês vão ver que está cada dia mais difícil arbitrar um jogo no Brasil. Os treinadores estão cada dia menos pacientes, os jogadores estão cada dia mais simulando, pressionando, achacando fisicamente os árbitros, as torcidas. Então eu inclusive falo na coluna minha da primeira semana do mês de outubro de 2025, eu falo isso, que a saúde mental do árbitro brasileiro deve estar em frangalhos. Inclusive eu me arrisco a dizer que cada vez mais vai diminuir o número de pessoas que queiram arbitrar um jogo de futebol aqui no Brasil, porque está praticamente impossível executar isso sem um julgamento que ele chega a ser quase que moral para, na verdade, algo que faz parte da rotina de qualquer ser humano, que é cometer erros. Tem 2 horas que eu vi um vídeo agora se não me engano foi do Eric Faria, ele falando e eu acho que vai ter uma pressão agora, não só da mídia, mas dos torcedores. Eu acho que, infelizmente, vão ser chamados árbitros de outros países para apitar um clássico brasileiro, né? Mas não é o caminho, né? Não deveria ser o caminho esse. Eu lamento, porque eu fico achando aonde vai parar isso, né? Porque a gente já importou treinadores, agora a gente já está importando gestores, daqui a pouco nós vamos importar árbitros,
árbitros, já estamos aumentando cada vez mais o número de jogadores estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Eu quero ver onde que a gente vai parar para que a gente possa atender aos anseios da perfeição no esporte aqui no nosso país, sinceramente. Até quando a gente vai poder chamar de futebol brasileiro, né? Porque, como você falou, nós importamos treinadores e gestores, e aí vamos importar árbitros e cada vez mais jogadores. Quando vão acabar os brasileiros nessa conta, né? Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que de brasileiro vai ficar só o CNPJ do clube. Eu lamento muito, porque eu sou um defensor do futebol brasileiro, sou um defensor do profissional que trabalha no futebol brasileiro, longe de fazer qualquer ataque misógino aos estrangeiros que estão aqui. Só que eu penso que a certidão de nascimento e o passaporte nunca podem ser critérios de escolha ou demissão de um profissional, mas sim a sua capacidade de desenvolver a função. Aí a gente sabe, Felipe, você muito mais, porque você viveu o futebol muito mais do que eu, infinitamente mais do que eu. Mas, dando meu exemplo, eu passei com muita gente boa, muitos profissionais bons e todos brasileiros. Então, com muita formação, com uma formação até talvez melhor do que aqueles que vêm da UEFA, né? No caso da questão de aplicação de trabalho, né? A gente sabe que tem muita gente boa em todas as camadas de futebol, né? Só que, infelizmente, por conta dessa importação que vem, acaba a gente perdendo esses bons profissionais, né? E aí quando surge um Rafael Guanais no Mirassol, aí a gente olha com um certo susto, né? Nossa, como que tinha um profissional bom? Tem em todo lugar, todos os clubes têm, todas as categorias, né? Todas as divisões tem. A gente só não sabe tratar o nosso produto de futebol brasileiro, né? Eu concordo muito com você. Penso que a régua que se mede as performances de profissionais estrangeiros não é a mesma régua medida aos profissionais brasileiros, mas enfim, isso tudo são ciclos. Eu acho que a gente deve seguir produzindo, a gente deve seguir se aperfeiçoando, se aprimorando. O Tic-Tática é, sem dúvida nenhuma, um espaço importante para que a gente possa promover e mostrar a qualidade do profissional brasileiro. Precisamos fazer uma autoavaliação, sim. Perdemos muito tempo, sim. Eu acho que a gente demorou para produzir conhecimento, para produzir literatura. A gente demorou para implantar uma escola de futebol no Brasil, que depois só veio chegar no final da primeira década deste século. Mas eu acho que ainda é tempo da gente recuperar, da gente mostrar trabalhos, da gente mostrar serviço e avançar, reconquistando espaços perdidos e conquistando novos espaços. Eu queria, Felipe, a sua opinião na questão da transparência da gestão do clube. Eu estava conversando com o Pedro aqui em off um pouco antes, a gente dando o exemplo do próprio Botafogo, porque a gente tem o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e tem uma média de público muito baixa, né? E por ter um ano turbulento, de gestão turbulenta, até onde a transparência da gestão, e a gente sabe que tem coisas que realmente tem que ficar em bastidores e tem coisas que tem que ser mostradas ao torcedor, né? Até onde tem que ir essa transparência que afeta o torcedor e a imagem do clube? Eu não diria transparência, eu diria mais comunicação. Eu acho que a comunicação junto aos seus stakeholders é uma das principais funções dos clubes de futebol, sejam eles associativos, sejam eles sociedades anônimas. Eu acho que particularmente no Botafogo, eu acho que teve uma lua de mel muito grande nos 3 primeiros anos de SAF, que culminou com a conquista da Copa Libertadores do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas a torcida do Botafogo é uma torcida muito sui generis, eu diria. A relação da sua torcida com o seu clube é uma relação muito única e talvez este ano essa comunicação ela ficou prejudicada junto à sua torcida, o que está causando todo esse processo, talvez a troca muito excessiva de treinadores, a troca de jogadores dentro do elenco, mas eu acho que tudo isso faz parte da busca pelo equilíbrio que deve ter um clube de futebol. Eu acho que a transparência, ela pode e deve ser exercida dentro dos poderes do clube. Eu acho isso muito importante. Eu não vejo uma necessidade de uma exposição excessiva de todas as ações do clube perante ao seu torcedor. Eu acho que isso deve ser feito dentro dos poderes do clube e, naturalmente,
naturalmente, mesmo sendo uma sociedade anônima de futebol, ela tem os seus poderes, ela tem o seu conselho. Eu acho que isso são coisas e são práticas de gestão até necessárias e primordial para que você tenha mantida a credibilidade do seu clube, para que ele possa captar investimentos, para que ele possa captar financiamento para suas ações. Então isso faz parte das boas práticas de gestão de qualquer segmento. O futebol não é diferente neste sentido. E eu tenho certeza que a Lei 14.193, a lei da SAF, né, aprovada em agosto de 2021, ou seja, a gente tem pouco mais de 3 anos, ela ainda está num processo de amadurecimento dentro do Brasil. Certamente a gente vai ter ajustes que acontecem dentro de qualquer lei. Isso faz parte do processo legislativo de um país, né? Então eu encaro isso de uma forma muito natural. Eu sempre falo, as leis, elas nascem das demandas da sociedade para regulamentação de práticas que são feitas sem esta regulamentação. Então, o poder legislativo, ele vem, organiza os processos, devolve para a sociedade, que vai testando essas práticas e propondo mudanças para que finalmente as leis possam estar sedimentadas dentro do nosso país. Não custa a gente dizer, nosso país, a gente gosta muito de falar, né, Hugo, né, Pedro, que tem aquela lei que pega e aquela lei que não pega no nosso país. Eu acho que a lei 14.193, a lei da SAF, é uma lei que pegou e vai ficar no nosso país por muito tempo. Até onde você enxerga, Felipe, que o modelo de SAF é o futuro dos clubes aqui no Brasil, ou talvez não seja, porque a gente tem exemplos de muitos clubes ingleses, né? E a maioria deles são clubes com donos. Até onde você acha que realmente não é o caminho realmente dos clubes virar sociedade anônima, ou não? Dá ainda para um clube ser associativo e ter uma vida útil boa? Eu vejo, Hugo, que na verdade, como quase tudo no Brasil, as pessoas elas pensam que tudo vai ser mudado, que uma cultura vai ser transformada num passe de mágica. A gente sempre espera soluções miraculosas e simples, como se num passe de mágica, simplesmente pelo fato de se transformar em SAF, todos os problemas de um clube estariam resolvidos. A SAF nada mais é do que uma ferramenta jurídica para que os clubes, principalmente aqueles que têm problemas de gestão financeira do seu histórico associativo, encontrem caminhos para que eles possam continuar existindo, pagar os seus débitos anteriores e prospectarem investidores que naturalmente possam colocar o dinheiro dentro dos clubes com segurança jurídica e que de alguma maneira eles tenham retorno deste investimento. Eu não penso que a SAF seja uma solução mágica, e muito menos penso que os clubes devem pensar que resolverão todos os seus problemas se transformando em SAF. Nós já estamos vendo algumas SAFs sendo fechadas. A gente tem hoje mais de 100 SAFs no Brasil. A gente vê muitos clubes se aproveitando da questão da recuperação judicial, do regime centralizado de execução, para poder ganhar tempo e empurrar mais poeira para baixo do tapete e não pagar os seus débitos. Então, o que eu penso é que, antes de mais nada, os clubes eles devem pensar em responder 3 questões extremamente importantes antes de se transformarem em SAF. Estamos escolhendo o melhor momento para nos transformarmos em SAF? Momento financeiro, técnico e político? Nós conseguimos escolher o melhor modelo de SAF para que a gente não se arrependa no futuro? E terceiro e último questionamento, nós conseguimos encontrar o melhor parceiro para que ele possa se adequar ao modelo e ao momento que o clube está pedindo? Ou seja, somente a partir de uma profunda reflexão sobre esses 3 questionamentos e se encontrar a resposta para esses questionamentos é que o clube realmente pode pensar em se transformar em SAF ou não, continuar no modelo associativo. Até é importante que eu coloque aqui para todo o público de vocês que, coincidência ou não, os 2 clubes que estão dominando o futebol brasileiro na última década seguem sendo clubes associativos, porém que fizeram profundas transformações de gestão e governança dentro dos seus modelos sem sair do modelo associativo. Tem que ser o ideal para o clube, né? Para a saúde do clube, né? Exatamente.
Eu tenho visto também, até assisti um vídeo no outro dia sobre um pessoal que fez um trabalho à parte com o Luiz Henrique, né, que estava no Botafogo. Um trabalho de análise individual do jogador mesmo. E eu tenho visto que isso é um movimento crescente de jogadores buscar... Os clubes trazem uma equipe voltada para análise, né? Análise de desempenho. A gente até conversou um pouco sobre isso com o programa com o Marcelo Xavier, mas também jogadores trazendo equipes de fora para trabalhar, talvez em conjunto com o clube ou não, eu não sei exatamente. Eu acho que deve depender de caso para caso, se as equipes trabalham juntas ou não. Mas eu queria ouvir de você, assim, você já trabalhou muito perto de jogadores, né? Você acha que isso mudou muito ao longo dos anos? Você acha que, bom, as ferramentas tecnológicas e tudo tem feito mais e mais os jogadores buscarem isso, ou você acha que realmente são casos isolados? Mudou muito, e eu penso que é um processo irreversível, né? Eu sempre falo que o esporte imita a vida imita o esporte. A gente está aí já caminhando para o final do 25º ano deste século, né? E a virada do século XX para o século XXI marcou a transformação da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. A gente parou de ter sobrenomes de empresa para sermos a nossa própria empresa. Então hoje o atleta de futebol ele é uma empresa. Não é raro a gente ver jogadores nas grandes ligas do futebol mundial e até mesmo aqui nas principais ligas do futebol brasileiro, atletas que têm aí uma casta de 15, 20, 25 pessoas trabalhando diretamente para o atleta, né? Hoje o atleta ele já tem o seu nutricionista particular, o seu preparador físico particular, o seu fisioterapeuta particular, o seu coaching particular e até o seu analista de desempenho particular. Então esse é mais um dos inúmeros desafios que nós gestores enfrentamos no futebol moderno, né? Não basta a gente lidar com o próprio atleta dentro do vestiário se relacionando com os outros, mas quando chega um atleta, está chegando uma empresa com funcionários, com metas, com exposição, com redes sociais, com impacto sobre patrocinadores. Então está cada dia mais um mundo mais complexo, né? Mais ansioso, mais incerto, né? O chamado mundo bunny, né? A gente vivia o mundo VUCA, mas depois da pandemia a gente vive hoje o mundo bunny. Então a gente precisa estar realmente preparado para as mudanças que não param de chegar e agora com essa invasão, essa metida de pé na porta que a inteligência artificial está fazendo na vida de todos nós, né? Então tudo que a gente já viveu ao longo desses 20 anos passados agora nesses últimos 2 anos, com a chegada da inteligência artificial, é mais uma revolução que a gente tem que estar pronto para enfrentar. E você imagina eu que nasci num mundo onde para me comunicar com a minha casa tinha que chegar numa telefônica, comprar umas 5 fichas e esperar a minha mãe atender do outro lado. Eu só achei muito interessante isso que você falou, que cada jogador que o clube assina um contrato, né, para contratar, é uma empresa, né? É uma coisa que o torcedor não vê por esse lado, né? Acha que é muito fácil, né? Que, não deu certo, manda embora. Não é assim que funciona. Eu achei interessante a gente saber os bastidores, né? De como funciona, de saber o lado do atleta também, que também é importante. Afinal, são eles que jogam, né? Por mais que a gente, o gestor e a comissão dê toda a base e as instruções, são eles que entram em campo, né? Então, pra gente ter essa visão um pouco mais macro da coisa, né? Exatamente. Felipe, pra finalizar, onde é que o pessoal te encontra aí? Nas redes sociais? Quer quiser conhecer também um pouco do seu trabalho? Minhas redes sociais, @Felipe Ximenes, Felipe normal, né? Felipe, Ximenes com X e S no final. Eu tô também no LinkedIn como Felipe Ximenes, estou também no TikTok, mas eu uso menos e basicamente eu me comunico ali pelo Instagram. Felipe, muito obrigado por essa aula de gestão que você deu aqui no programa. Como eu disse, acho que é muito importante esses papos até para abrir um pouquinho o olho do torcedor que se interessa um pouco mais pelos bastidores dos clubes, né? Muito obrigado. Foi um prazer falar com você, Hugo. Foi um prazer falar com você, Pedro. Espero que vocês sigam no projeto aí do Tic Tática, que é fundamental para que a gente promova ambientes onde a gente possa aprofundar um pouco mais a discussão sobre futebol, que é tão necessária nos dias de hoje. Muito obrigado, Felipe. E até a próxima. Um abração. Muito bem, Pedro, vamos para os nossos recados e comentários do último Tic Tática. Mas antes, eu quero falar do
curso de gestor de futebol do Felipe Ximenes, que participou hoje com a gente aqui do programa, Pedro. Cara, pra você que, além dessa aula aqui que você já está tendo, quer aprender um pouco mais, quer ver como é por dentro dos bastidores, quer fazer parte aí de uma turma junto com outros futuros profissionais da área, pega aqui o link para entrar em contato, vai lá pro curso dele. Que dia que é, Zodan? Na segunda semana de novembro, você lá pelo Hotmart já pode participar. Vai ter o link aqui na descrição do programa e também no nosso Linktree, lá do nosso Instagram. Então clica, vai participar e olha só pra ter um sneak peek, Pedro, do que vai ser falado no curso, teremos aulas com o Dorival Júnior sobre a carreira e os aspectos dos trabalhos de um treinador em relação à gestão, aula exclusiva com o Alexandre Matos, diretor de futebol, sobre as funções de um gestor e também diversas aulas com o próprio Felipe Ximenes. Então, cara, várias referências da área. Só perde quem quer essa oportunidade, Pedro. Tá na mão, tá aí, o link tá disponível, é só entrar em contato. E oportunidades assim não aparecem o tempo inteiro, hein? Então, não perca tempo e vá agora dar o primeiro passo na sua grande carreira como um grande gestor de futebol. Link na descrição do programa e link lá no nosso Instagram. Temos que lembrar também, Pedro, o pessoal, falando no Instagram, a seguir o TicTática nas redes sociais, que é @tic.tática no TikTok, no YouTube e também no Instagram. Você pode achar a gente lá na Twitch em twitch.tv ou t.tv/TicTática. E pelo amor de Deus, se você não sabe escrever TicTática até agora, né? Ah, não é possível. Chegou até aqui no programa, até aqui na quantidade de programa. Não é possível que não sabe, né? Enfim. Comentários do último TicTática, Pedro, número 22. Bola de ouro ou FIFA The Best? Tem um comentário da Maria Aparecida lá no YouTube dizendo a bola de ouro é mais icônica. E realmente é, né? Sempre será, esse foi o consenso, eu acho, da gente ali. Só que falta o critério, né? O problema dela é o critério, né? Às vezes, em questão de troféu, inclusive, que teríamos aqui no REC da sala, né? Porra, caralho, com certeza. Vamos ter, olha aí, próxima vez que quando a gente tiver o estúdio aqui do TicTática, a gente vai botar uma bola de ouro lá. Eu tenho uma tacinha do Libertadores ali, eu tenho medo todo dia do meu gato que para do lado dela, porque eu acho que ele vai derrubando. Dá pra colocar também uma torrezinha de chopp e falar que é The Best, né? Com certeza. Então é isso, fechou. Fechou então, Pedro, é isso. Até o próximo TicTática, então. Sigam, compartilhem e ouçam o TicTática nas diversas plataformas de áudio. É isso, tamo junto.